Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago Prego e estamos aqui para mais uma aula do curso técnico em telecomunicações do Cefet Nova Iguaçu sobre modulação em amplitude. Tá? Essa é a nossa segunda aula. Se você está chegando agora, já dá seu like, compartilha, se inscreve no canal, mas confere a nossa aula anterior, porque já falamos um pouco sobre multiplexação, um pouco sobre a necessidade de fazer modulação, um pouquinho sobre os tipos mais comuns de modulação analógica, que é a modulação em amplitude, a modulação em frequência e a modulação em fase. E hoje entrando especificamente no assunto de modulação em amplitude do tipo DSB-SC. Então vamos lá. Falando então sobre a modulação DSB-SC, do ponto de vista matemático, é a modulação mais simples de todas da gente entender, porque é simplesmente quando a amplitude do sinal portadora é proporcional ao sinal mensagem. Então olha que coisa simples, simplesmente a multiplicação do sinal mensagem M de T pela portadora, que aqui está sendo descrita como cosseno de ômega CT mais uma fase qualquer, sendo muito comum essa fase qualquer sendo igual a zero. Do ponto de vista do diagrama de blocos, é esse diagrama bem simples, em que a gente tem duas entradas num multiplicador, o sinal modulante ou o sinal mensagem, e o sinal portador, sinal da portadora, onda portadora, tem muitos nomes, e quando eu multiplico os dois, eu tenho o sinal modulado, que aqui está sendo chamado de XDSB-SC, só para ficar muito claro qual é o tipo da modulação que a gente está falando. A implementação de um modulador DSB-SC tem muitas formas de fazer isso com o circuito eletrônico. A gente não vai entrar aqui nos circuitos eletrônicos, isso está além do escopo dessa aula, tá? Inclusive de todas as videoaulas que a gente vai ver sobre esse assunto, mas se você estiver interessado, escreve aí nos comentários que eu posso depois fazer uma aula específica só sobre circuitos que implementam um modulador DSB-SC. Então, no domínio do tempo, a gente tem justamente a multiplicação de duas funções matemáticas e fazer o gráfico disso à mão, dependendo do tipo de sinal de entrada, fica algo muito complexo. Por quê? Porque a frequência da onda portadora ela costuma ser muito maior do que a frequência da mensagem. Então, no exemplo de rádios AM, por exemplo, em que uma estação ela fica na frequência da portadora ali da ordem de algumas centenas de kHz, a gente tem um sinal mensagem da ordem de 300 Hz a 5.000 Hz, quando é uma música. Então, para fazer isso graficamente, ainda mais um sinal mensagem tão rico e tão complexo quanto um sinal de áudio, a gente fica difícil de fazer isso graficamente. Mas, pensando num sinal mensagem como sendo um cosseno, fica simples a gente entender como montar esse gráfico e fica mais simples a gente entender algumas coisas na prática, quando a gente estiver usando realmente um osciloscópio para analisar isso. A informação a ser transmitida fica justamente na envoltória da portadora. Então, a gente vê aqui nessa figura que o sinal mensagem é esse pontilhado aqui de cima. A gente vai ver no próximo slide que a gente também usa como linha guia menos M de T, e a mensagem fica justamente aqui na envoltória, porque aqui dentro, tá, está
o cosseno de ômega CT, que é a nossa portadora, justamente acompanhando a envoltória, que é M de T. Então, temos aqui um exemplo no tempo, fazendo o gráfico de M de T cosseno de ômega CT para a nossa mensagem, cosseno de 80 πt, ou seja, a frequência da mensagem é 40 Hz. E utilizando frequência da portadora de 400 Hz, ou seja, ômega C é de 800 π radiano por segundo. Para a gente, então, construir esse gráfico, a gente vai usar 3 curvas de apoio. Tá? A própria portadora, tá? Essa linha preta. Em vermelho, a mensagem. E em azul, menos a mensagem. Então, essas são as linhas guia para a gente montar o gráfico. Tá? E para quem não lembra como montar o gráfico de um cosseno simples, é quando a gente tem a frequência, a gente já tem o período, período é 1 dividido por frequência, ou seja, para frequência de 400 Hz, período 2,5 milissegundos. Para frequência de 40 Hz, período de 25 milissegundos. Por isso aqui, que a mensagem tem o período completo em 25 milissegundos e a portadora, aqui bem mais rápida, tendo um período completo em 2,5 milissegundos. E aqui, em 5 milissegundos, a gente tem 2 períodos completos. E para ajudar a montar esse nosso gráfico de Y de T, o que a gente vai precisar fazer? Limitar a amplitude da portadora por essas duas linhas guias, M de T e menos M de T. Então, vou colocar aqui no modo de anotação, para a gente poder desenhar junto. Então, vamos lá. Usando aqui a caneta digital para anotar, o que a gente vai fazer? Justamente completar um período da portadora que começa nesse ponto e termina nesse ponto, então, a partir daqui. Então, só que a gente limita pela linha azul. Agora a gente vai limitar pela linha vermelha. Agora, seguindo, a gente vai limitar pela linha azul, limitar pela linha vermelha. E agora, o que acontece? Quando a gente chega nesse ponto aqui, se a gente for olhar, está alinhado com esse vale. Quando a gente for continuar até esse pico aqui, o que vai acontecer? A linha azul e a linha vermelha cruzaram uma com a outra. Então, a amplitude da mensagem, depois desse cruzamento, ela fica negativa. Ou seja, lembra que é uma multiplicação? Isso quer dizer que houve a inversão de fase. Então, em vez desse pico aqui continuar para baixo e depois vir para cima, aqui vai inverter. Então, olha o que vai acontecer. Faz assim. Em vez de agora a gente subir, vai ter que descer. Agora, em vez de descer, vai ter que subir. E assim até a próxima inversão de fase. Então, tá vendo que está invertido? E aqui nessa inversão de fase, volta. Fiz bobagem aqui. Então, nesse ponto, volta a acompanhar aqui. Claro que quando a gente faz pelo computador, fica muito mais bonito de quando a gente faz na mão. E ainda mais quando a pessoa fazendo na mão sou eu. Tá bom? Então, continuando aqui,
a gente vai ver que vai ficar muito mais bonito no computador quando a gente for com o gráfico do computador, mas ficou razoavelmente parecido na hora que a gente compara, tá? Então, aqui acompanha direitinho a linha azul e a vermelha, até que chega nesse ponto de cruzamento que tem a inversão de fase. Então, ó, aqui nesse ponto teve inversão de fase. Então, em vez de continuar para baixo, tá vendo que tem uma barriguinha aqui? Essa barriguinha não está alinhada com esse vale, porque na verdade iria alinhar, mas teve inversão de fase. Então, continua para cima. Então, aparece esse S deitado justamente porque teve a inversão de fase. Então, nesse ponto, o que era para continuar para baixo sobe. Então, o que era para subir desce. E assim até a próxima inversão de fase, que acontece justamente aqui, nesse cruzamento da envoltória. Então, já deixo a dica aqui, ainda que você não seja meu aluno, faz o gráfico na mão e vê se fica igualzinho aqui no vídeo. Você vai ter acesso à apostila no link aí na descrição. Então, você vai poder acompanhar isso de pertinho. Por que então chamamos de DSB-SC? Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para o domínio na frequência. Mas se você está curioso, eu vou falar pelo menos o significado da sigla, que é Double Sideband Suppressed Carrier. Banda lateral dupla com portadora suprimida. Mas para isso a gente vai realmente precisar ver no domínio da frequência. E lembrando que a análise no domínio da frequência de um sinal envolve observar como esse sinal se comporta em função da frequência. Mais especificamente, como esse sinal ele é construído como um somatório de exponenciais complexas e a gente olha o coeficiente dessas exponenciais complexas. Tem várias formas da gente obter essas exponenciais complexas, tá? E a forma mais comum é a transformada de Fourier, está fora do escopo da disciplina Comunicações Analógicas e Digitais do curso técnico em telecomunicações. Mas a gente pode fazer por inspeção quando o sinal analisado é do tipo cosseno ou do tipo seno, usando a fórmula de Euler. Se for do tipo cosseno, usando a fórmula de Euler e colocando θ igual a ômega xt, a gente tem 1 sobre 2 é elevado a jθ, mais 1 sobre 2 é elevado a menos jθ, onde θ é ômega xt. Então, por inspeção, olhando o coeficiente de quando a frequência é igual a ômega x, a gente tem um módulo igual a 1 sobre 2. Em que posição do gráfico? Na posição ômega x. O jeito de escrever isso é usando essa simbologia matemática, que é o impulso de Dirac, tá? Que só vai fazer sentido para quem já estudou cálculo na engenharia ou algo parecido, está fora do nosso contexto, mas deslocado aqui de ômega x. Esse menos quando a gente desloca para a direita, a gente bota menos, quando desloca para a esquerda, a gente bota mais. Então, esse menos ômega x é em relação a E elevado a j ômega x de t. Então, a gente não está interessado em fase, então a gente vai ignorar aqui, mas a fase é igual a zero. E para o segundo elemento, também tem o coeficiente 1 sobre 2, ou seja, o módulo é o próprio 1 sobre 2, e a fase a gente não precisa se preocupar. Se o sinal for seno de ômega yt, o nosso θ é ômega yt, e a gente tem 1 sobre 2j é elevado a jθ, menos 1 sobre 2j é elevado a menos jθ. Só que a gente precisa colocar esse coeficiente na forma polar. Fazendo isso, e já colocando tudo no mesmo
expoente, a gente fica com os dois coeficientes sendo 1 sobre 2, né, o módulo sendo 1 sobre 2, e a fase que é diferente dos dois. Mas, de novo, a gente não está preocupado com a fase, então a forma de representar no módulo é igualzinho ao do cosseno. Tudo bem, mas aqui, graficamente representando, se a gente usar a transformada de Fourier, a gente vê que vai aparecer esse π aqui, mas a gente vai ignorar esse π, tá bom? Porque a gente não vai se preocupar com a transformada de Fourier, mas sim com a inspeção. Então, vamos supor aqui que o espectro do sinal mensagem tenha uma forma genérica qualquer aqui, só que é do tipo passa baixas, ou seja, tem energia concentrada em frequências entre 0 e um valor aqui de B. E esse B a gente diz que é a banda da mensagem. Então, essa mensagem aqui tem banda B. A parte real é igualzinha à parte, a parte positiva, né, do espectro é igual à parte negativa, a menos do espelhamento, porque a mensagem era real. Se a mensagem é real no tempo, significa que no domínio da frequência ela é uma função par, é espelhado a parte positiva da parte negativa em relação à frequência. Então, considera aqui que o maior valor é 2A, tá? E aí, se a gente quiser fazer o espectro desse produto, como é que a gente faz? O produto no tempo vira a convolução na frequência. E a convolução, quando um dos sinais é um cosseno, é simplesmente o deslocamento do sinal original, do espectro original, para a posição do cosseno, né, dos seus dois picos, dos dois impulsos. Então, vai aparecer uma cópia em cima de ômega-c e uma outra cópia em cima de menos ômega-c. Então, com isso, se a gente tiver uma mensagem qualquer, aqui está m de t como sendo um cosseno, não é o caso, a gente está fingindo que é algo genérico, com esse formato aqui no espectro. Então, o módulo na representação da frequência é essa forma genérica, e como houve um deslocamento para a direita de Fc e para a esquerda de menos Fc, e se a gente for olhar aqui, ó, o valor máximo caiu pela metade. Tá? Ué, Tiago, mas aqui agora, o que acontece? Como é que fica a banda desse sinal? No nosso caso aqui, fica simples de entender que a banda está indo desse ponto que toca o eixo horizontal e esse outro ponto que toca o eixo horizontal. Então, agora a banda, se a gente for olhar só para o lado de frequências positivas, dobrou, virou 2B. Ou seja, a mensagem original ocupa uma banda no espectro de B. Quando a gente transmite usando modulação DSB-SC, o que acontece é que a gente dobra a banda. Do ponto de vista de eficiência espectral, é muito ruim, porque eu estou usando o dobro da banda que eu deveria usar. E quando a gente vai pensar que o espectro de frequências ele é muito utilizado, e por conta disso ele fica muito caro para usar, uma rádio para usar um pedaço do espectro de frequência, ela precisa pagar para ter uma concessão, ela paga para o governo para usar durante um tempo aquele pedaço do espectro. Ou seja, quanto menos espectro usar, melhor. O mínimo que eu vou usar é igual à mensagem. Então, aqui a gente tem um tipo de modulação que é muito simples, porém usa o dobro do espectro, o que é muito ruim. Tá? Então, lembra que eu falei o double sideband? É porque quando a gente vai olhar para
domínio da frequência, para a representação no domínio da frequência de um sinal, quando ele é um sinal passa baixas, essa parte aqui da direita, tá, que tem a ver com a parte positiva de frequências, a gente chama de USB, Upper Sideband, a banda lateral superior. E a parte relativa às frequências negativas é o LSB, ou Lower Sideband, a banda lateral inferior. Quando a gente faz, então, a modulação DSB-SC, a gente está dobrando. Então, agora, em vez de LSB ficar só do lado negativo, não, também está aparecendo aqui. Então, ó, esse lado USB é o LSB espelhado. Então, a gente está usando desnecessariamente o dobro da banda. Tá? E a gente pode medir banda em Hertz ou em radiano por segundo. A banda, se for dada em Hertz e eu quiser em radiano por segundo, é só multiplicar por 2π. Tá? Então, e quando a gente olha no gráfico, as setinhas aqui, ó, elas não aparecem no gráfico. A gente vai ver isso no exemplo, porque quando eu faço a convolução na frequência e há esse deslocamento, as setas desaparecem. Ou seja, a portadora ela não está evidente. Então é por isso que chama portadora suprimida, esse SC é de Suppressed Carrier. A portadora está suprimida. Então, pegando aqui um exemplo, então vamos considerar aqui um gráfico genérico de módulo da mensagem, tá? Esse triângulo aqui, com banda 5 Hz e com uma portadora de 20 Hz de frequência. Então, e aqui é o valor máximo, tá? Em 2 volts. Quando a gente aplica a modulação DSB-SC, é simplesmente pegar esse gráfico, deslocar para a direita de quanto? De FC, que é 20 Hz, reduzindo a amplitude pela metade. Então, tá vendo que o triângulo ficou mais baixinho. Mas também aparece uma cópia deslocando para a esquerda de 20 Hz. Então, e aqui no meio desaparece. Então, quando eu vou enviar, eu estou enviando justamente isso daqui. Então, a estação de rádio, para recuperar isso daqui, precisaria sintonizar em 20 Hz e trazer de volta para o espectro original. E esse trazer de volta, a gente chama do processo de demodulação. Deslocar para a direita e para a esquerda, a gente chama de modulação. O reverter esse processo, a gente chama de demodulação, que a gente vai ver isso na próxima aula. Então, isso aqui já é um spoiler da cena dos próximos capítulos. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.